Vamos lá! Calma, torcedores, porque o Torcedores Calma, quarta edição, estamos quase enchendo uma mão, está chegando. E hoje a gente vai falar, hoje a gente está em inglês, né? A gente está britânico hoje, a gente vai explicar melhor, vamos falar de Eurocopa, vamos falar um pouquinho de Olimpíada, vamos falar de Premier League. Mas calma, torcedores. Explica um pouquinho melhor, Tião. TC4 chegando na área. Fala, Bruno, beleza? Eu sou o Thiago. Se você está acompanhando a gente pela primeira vez, seja bem-vindo. Já aproveita e segue a gente, coloca para curtir, compartilha, aquelas coisas todas. Nós somos colegas de faculdade, jornalistas, e toda vez, uma vez por semana, a gente se reúne para tentar falar de algum assunto bacana para vocês. A gente está aproveitando antes dessas semifinais da Eurocopa, e aí o Brunão tem essa relíquia aí, cara, a camisa do Team Grã-Bretanha de 2012, da Olimpíada de Londres, onde o Brunão, ele foi setorista da TV Record lá, né, acompanhou a Olimpíada e tal, e acabou voltando com esse mimo aí. A camisa é meio feia, é verdade, ele não quer ouvir as verdades da vida, mas é o Team GB, né, de Great Britain, né, que é a Grã-Bretanha, é aquela ilha ou aquele arquipélago formados por Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlandas do Norte, né, e a Irlanda, né, uma mais protestante, a outra não, aquela coisa religiosa que eles se matam lá. Você, Brunão, resolveu falar sobre esse tema, primeiro por causa da camisa e segundo porque Harry Kane e companhia podem tirar uma nhaca histórica, é isso? Exatamente, a gente vai aproveitar duas camisetas, depois o Thiagão, não vamos fazer suspense, daqui a pouco o Thiagão mostra dele por inteiro, que também tem uma referência inglesa. A gente aproveitou para falar sobre esse assunto, porque a Inglaterra está indo bem na Eurocopa. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o Team GB, como o Tião falou, né? Tem a Irlanda do Norte, tem o País de Gales, tem a Escócia, e esses caras já jogaram juntos. Só que eles não jogam em competições oficiais FIFA, né? Na FIFA esse time não se reúne. Tanto é, a primeira pergunta vamos lá, Thiagão, Eurocopa chegando na fase final. A gente está gravando esse vídeo antes da disputa das semifinais. A Inglaterra, que já chegou, é o mais longe que ela já chegou, né? Assim, ela pode disputar um terceiro lugar, pode disputar de novo, ou chegar a uma final que seria inédito, final que seria em casa, né? Em Wembley, já que a final da Eurocopa vai ser na Inglaterra. Será que essa Inglaterra chega? Será que não chega? E a primeira pergunta, falando sobre Team GB, né? Falando sobre a Grã-Bretanha, que o Thiagão falou, esse arquipélago. A Inglaterra está na semifinal. Será que esse time seria mais forte, Thiagão? Podendo juntar País de Gales de Bale, a Escócia, que tem muita rivalidade, é um futebol mais duro. A Irlanda do Norte, cá entre nós, não vamos colocar, porque não tem uma seleção tão forte. Poderia ser mais forte esse Team GB, e mais, essa Inglaterra? E mais do que isso, Thiagão, aonde chega essa Inglaterra na Eurocopa? Para a gente começar a pitacar. Legal. Eu adorei esse tema. Eu sou muito fã do futebol inglês desde sempre. Desde a época que a Premier League não era tudo isso, né? Apesar de ter acompanhado aquele Arsenal do Arsène Wenger, né? do Pires, do Vieira, do Henry, né? Era um timaço, né? Do Sir Alex Ferguson com o Manchester United de Beckham, Giggs, que participou desse time aí de 2012, Coles, né? e Dwight York, né? Eu sou muito torcedor do Everton. O Everton é o time sofredor de Liverpool, né? O rival de Liverpool. Aliás, o Liverpool ele surge de uma briga entre diretores do Everton, né? O time do Everton tem um racha na direção, na escolha de um presidente, e aí um grupo dissidente resolve formar um tal de Liverpool, né? Que hoje a gente se encanta com Salah, Mané, Firmino, enfim, Fabinho, né? Que está aí na nossa Copa América também. E por que esse time jogou a Olimpíada e não joga a data FIFA? Porque nos Jogos Olímpicos, os britânicos eles são representados pelas mesmas cores. É o Team GB, né? Não é GB da Turma da Mônica, é o GB de G de Grã-Bretanha. E aí, por exemplo, o Andy Murray, quando ele ganha um ouro, ele não é inglês, mas ele é britânico, ele é escocês. Quando ele ganha o ouro, né, no tênis, todo mundo comemorou. Se fosse no ATP, a galera mais ou menos, ali em Wimbledon até que está rolando, até eles torcem um pouco mais, porque é o cara que é britânico, é o cara que é da terra, vamos dizer assim. Porém, há controvérsia até na hora de cantar o hino, né, Brunão? Exatamente, a história é muito boa. Essa seleção se reúne, Thiagão,
Primeiro, bom lembrar, a Grã-Bretanha no futebol, ela é tricampeã olímpica, né? Essas seleções juntas. Então, assim, elas ganham 1904, 1908, 1912, quando não tinha nem, nem Eles correio para inventaram a mandar. regra e ganharam, né? Exatamente. Afinal de contas, o futebol é um esporte bretão de Grã-Bretanha. Enfim, Sim. eles ganham essas 3 Olimpíadas, continuam participando como Grã-Bretanha no futebol amador, quando em 1971 se encerra. A seleção para, cada país tem a sua seleção e começa a disputar dessa forma e nunca mais volta à Olimpíada, como Grã-Bretanha. E aí surge a ideia, em 2011, ano antes da Olimpíada de 2012 em Londres, de juntar. Vamos unir os povos, né, novamente, essas seleções. Porque nos outros esportes isso já acontece, né, Tiagão? Você usou o exemplo do Andy Murray. Escoceses disputam a Olimpíada pela Grã-Bretanha, irlandeses do Norte também têm essa opção de disputar ou pela Irlanda ou pela Grã-Bretanha. Galeses vão com o Team GB, quando eles entram lá no desfile da Olimpíada, né, que a gente vê país por país, ninguém chama Inglaterra e depois país de... É a Grã-Bretanha que entra com aquela delegação gigantesca, os caras ganham muita medalha. E aí no futebol não era assim. E aí foi uma discussão depois da Olimpíada de Pequim, já começam as discussões em 2009 para unir. E aí tem eles tinham uma vaga garantida por ser país sede, né? E aí a Inglaterra vai andar sozinha ou todo mundo vai se unir, né? Exatamente. E aí era muito ruim. Todo mundo veste o Grã-Bretanha e vai aparecer a seleção inglesa na Olimpíada. Então eles tentaram unir. Foi uma briga muito dura, porque a Confederação Escocesa, para a gente deixar claro também, estou precisando de aula de geografia isso aqui hoje, mas não é. Calma, torcedores. Tá bom, calma. Isso aí. É que Escócia e Inglaterra é pior que Brasil e Argentina. Os caras se odeiam de verdade. É guerra, guerra. E imaginar os dois juntos era surreal. Então foi uma tratativa muito longa. Inclusive galeses também não gostam muito dessa coisa de se unir com os ingleses. Mas o fato é, depois de muito tempo, decidiu-se que ia fazer uma seleção unificada. Tiveram vários problemas ainda. Tipo, escoceses pediram dispensa. Tinham 2 escoceses convocados para essa seleção 2012 e eles se negam aí. Prefiro ficar em casa e secar. Senti aqui a panturrilha. Outra coisa maluca, Gareth Bale, galês Gareth Bale, foi convocado, né? Foi convocado para a seleção e pediu dispensa. E o Bale tinha um discurso, ele chegou a vestir o uniforme para ser garoto propaganda, ele tinha um discurso, não, eu quero jogar a Olimpíada. Mas aí, misteriosamente, faltando alguns dias, ele, sentia aqui a perna, tô fora, mas disputou um amistoso dias antes das Olimpíadas. Tipo o Romário com aquele futevôlei, lembra? Que ele queria provar que estava bem. É isso, porque tinha muita pressão, por exemplo, da torcida de Gales. Como assim? Nosso príncipe galês Bale vai se juntar aos ingleses. Na época ele estava recém-contratado pelo Real, depois de sair do Tottenham, né? Que ele explodiu como lateral esquerdo e depois virou ponta, atacante, e até hoje Sim. Fez uma boa Eurocopa esse ano. Então, assim, foi muita discussão em volta dessa seleção. Muita discussão. E no final das contas, um técnico inglês acabou convocando a seleção, uma seleção formada por ingleses e galeses. Tinham por volta de 6 a 7 galeses. E o mais legal, assim, né, curioso, o capitão dessa seleção, Tião pode falar melhor sobre ele, ninguém menos do que Ryan Giggs. Mas um detalhe, o Beckham queria estar na seleção, pediu, na época ele já estava jogando no Galaxy. Eu, inclusive, entrevistei o Beckham em Los Angeles, ele era um dos embaixadores dos jogos, né, como figura, mas ele queria jogar e não foi chamado pelo técnico, exatamente por causa dessa questão de tentar unificar. O Beckham era uma figura muito inglesa, e aí Beckham não é convocado e o capitão é Ryan Giggs, o Mr. Eu vou aproveitar que você falou do Beckham, vou colocar aqui para a galera, o gol que eu mais comemorei na minha vida dos ingleses foi do Beckham. Foi nesse lance aqui, ó, eu vou aumentar a tela para a galera ver. É isso aqui, ó, Argentina e Inglaterra, a bola vem, né, e sobra para o Michael Owen. Lembra dele, Michael Owen? Opa, pênalti! Ó, eita, que delícia! E o argentino ainda mete um não, ó. Dá uma olhada, ó. Ei! Será que o VAR dava? Ó o Michael Owen, menino. Pochettino que hoje é técnico. E ó o bonitão aí. Lá veio o homem, a fera. Tá lá. Com a camiseta vermelha. Bateu com raiva, ó. Ó, ele mete um 3 dedão assim, ó. Ó, a patada de urso, ó. Rapaz, jogava
Jogava menos Jogava do que nada. achava, mas era bom demais ver o Beckham jogar. E um cara bonito. Agora, aproveitando que você tem imagens, pesca aquela imagem, que é raro também achar, até inclusive essas imagens do Team GB, dessa seleção que a gente estava falando, Tião, que tinha Ryan Giggs e tudo mais, que teve um amistoso antes das Olimpíadas com o Brasilzão, Brasil do Hulk, do Neymar, o Brasil que foi vice-campeão, perdemos do México na final olímpica, mas teve esse amistoso eu tenho aqui antes. separada já na nossa edição ao vivo. A gente está gravando isso aqui, mas é sem cortes, né? Ó, eu tenho a do selecionado desse Team Great Time, ó, tá aqui, ó. Não sei se vocês vão lembrar, mas, por exemplo, o Tom Cleverley jogou no Manchester United, teve o Sturridge, atacante, jogou no Liverpool. O Bellamy tá até agora, tá jogando. Aaron Ramsey tá na seleção do país Gales, né? Já estava amarelado e tal. E aí, todo mundo achou, né? A gente tem aqui, ó, de um lado, os poderosos britânicos com Daniel Sturridge. Momentos, né? Mas eu acho que isso não apaga o que está sendo construído na Inglaterra, pessoal. Hoje nós vemos um time inglês, e agora voltando àquela pergunta que você fez na abertura, se o time ficaria melhor com a adição de jogadores não ingleses, né? Eu penso que hoje a Inglaterra tem um time completo, é um time que tem banco de reserva à altura, porque a Inglaterra sempre sofreu com isso. Era 2, 3 jogadores muito bons, jogadores regulares complementando o time, mas entrava o banco, sofria uma lesão, o time caía demais. E hoje a gente não vê isso, né? A gente tem o menino do Chelsea, o Mount, que joga demais, né? Que é um cara que cria jogadas. Ele me lembra, às vezes, até o Ganso que corre, sabe assim? É um cara que acha a bola, um cara que arma. Que a gente nunca pensou ver isso no futebol inglês, né, Brunão? Um cara que levanta a cabeça, que toca, né? Que tem volume de jogo. No ataque, então, nem se fala, né? A gente tem o Harry Kane, o Hurricane, o Furacão Kane. Que é o inglês tradição. Ao mesmo tempo que você falou desse garoto que não tem o estilo inglês, o Harry Kane é esse cara que só põe a bola lá que o resto eu faço, né? Isso. Tem um jogador que, na minha opinião, seria titular na seleção brasileira. Não que o Harry Kane não seria, mas a gente tá falando do Sterling. Hoje, desculpa, o Sterling joga mais bola que o Richarlison e assim, do jeito que joga a seleção, joga mais que o Jesus. Que se é para botar o Jesus para marcar lateral, bota o Sterling, que na minha opinião, rende mais. É o verdadeiro alegria nas pernas, né? Aquele cara que corre, tem volume e tal. A zaga deles é uma zaga bem postada. O Maguire que foi zagueiro daquele Leicester que chamou a atenção do mundo, né? A gente lembra do Vardy, do Mahrez, do Kanté, mas a gente esquece que lá atrás tinha o Maguire tirando todas e o goleiro era o goleiro da Dinamarca, o Schmeichel, né? O filho daquele Schmeichel, né? Que foi goleiro da Dinamarca, foi eliminado agora nas quartas de final pela República Tcheca, que vai pegar a seleção da Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra é favorita a chegar à final. Contra a Espanha, contra a Itália, eu acho que é um jogo 50-50, mas na Copa do Mundo eles têm inclusive um atacante do Everton que está no banco, e não estou falando porque é do Everton, mas muito bom, que é o Calvert-Lewin, faz gol à beça, foi um dos artilheiros da Premier League. Você está dando risada, mas o goleiro é do Everton, Jordan Pickford. O Pickford não tomou nenhum gol na Eurocopa. É a base do time, é o Everton. É o Everton. Mas aproveitando assim, que ele está empolgado, já que ele é um torcedor empolgado, tá falando do Everton, revela a camiseta. A camisa. Tá com a camisa da Inglaterra, Tião? Opa! Tá aí, ó. Mas peraí. Mas é a Inglaterra ou é o Santos? É o seguinte, em 2018, essa fornecedora de material esportivo fez um especial com alguns times que jogavam o Brasileirão, o Grêmio, jogava com a Umbro, né? O Curitiba, não sei, alguns ali em 2018, e aí botaram o Santos para representar a Inglaterra. Parece a Finlândia, mas é a Inglaterra, tá? Sei lá, não parece a Islândia. A Finlândia não, que é só azul e branco, mas a Islândia parece. Por quê? Porque ideia boa, execução mais ou menos. Mas tudo bem. Exatamente. Porque é o reino
né? Assim como é o reino da rainha, é o reino do futebol, né? Foi o jeito que fizeram essa conexão mais ou menos aí entre seleções que usam a fornecedora e seleções e times que usam também o mesmo material esportivo. Uma ação de marketing tá aí. Brunão, o que mais que a gente pode destacar de Inglaterra? A torcida inglesa é uma torcida bem mais raiz, fora do estádio, né? Os estádios ingleses, eles estão meio gourmetizados, né? Aquela coisa de todo mundo sentado, tem uma musiquinha e tal, mas eu gosto muito do perfil do torcedor inglês, aquele torcedor apaixonado. Mostra os caras na arquibancada, os caras estão chorando assim, qualquer lance, comemora erro do adversário como se fosse gol. A paixão do inglês pelo futebol é muito parecida com a nossa, né? Sim, eu acho que tudo que você falou aí, eu assino embaixo várias coisas e eu vou, inclusive, ser mais ousado que você falou uma final aí 50-50, né? Eu acho que, lógico, olhando, analisando, se a gente fosse analista, que eu também acho. A Itália tem muitas condições, o time da Itália é muito legal de ver. A Espanha, quando chega na Euro, sempre que passa de quartas de final, alguma coisa, ela chega para vencer, mas Thiagão, eu acho que os astros estão convergindo para essa Inglaterra. Afinal, né, vai ser disputada em Wembley, lógico que a gente está gravando, os times nem passaram, pode ser que perca da República Tcheca, pode ser, tem chance. Pode ser. Mas eu acredito muito nessa Inglaterra campeã, acho que chegou a hora deles na Euro. Os caras são apaixonados, eles só têm uma Copa do Mundo, né, se a gente for ver, que foi em casa. Porque não tinha VAR, né? Porque não tinha VAR. E foi em casa, né, num tal estádio de Wembley, então assim... agora, de novo, eu acho que está tudo assim convergindo. E além do que, é o que você acabou de falar, você fala muito bem sobre os jogadores que disputam a Premier League e tudo mais. A Inglaterra tem um grande time, ela tem a característica do futebol inglês com o Kane, ela tem características diferentes como você disse, com o Sterling. Eu acho que chegou... Para mim, o grande bicho-papão era a França, que caiu de forma meio absurda. Então, assim, sem a França, jogando em casa, a Inglaterra é muito favorita, na minha opinião. Falando sobre todo o trabalho que eles fizeram, né? Acho que também está na hora. Eu acho legal eles ganharem pela liga que eles têm, Thiagão. A gente que curte futebol, os ingleses souberam fazer um campeonato de futebol parecido com o que a gente tanto elogia das ligas americanas. Um campeonato disputado, um campeonato que tem no mínimo 8 times disputando, e é sempre aquele sobe e desce pela maluquice, mesmo com times com muito dinheiro, os outros têm dinheiro também, então acho que isso vai convergir na seleção. Eu estou, de certa forma, até torcendo para os caras. Eu acho que é bacana. A gente lançou aquela pergunta no começo, será que se fosse a Grã-Bretanha, essa seleção seria mais forte? Eu acho que se a gente tirar a rivalidade, se fosse hipoteticamente, né, a gente imaginar, não tem rivalidade entre escoceses, galeses, ingleses e irlandeses. Se não tivesse a rivalidade de país, acho que sim, seria animal você ter um Bale a seu dispor, né, um Ramsey a seu dispor para você. É uma baita de uma liga, é isso que você falou. A gente tem a oportunidade de ver uma boa gestão do futebol, um futebol bem praticado, e assim, os jogadores recentes dos times ingleses, porque eu lembro que a gente tinha um time como o Chelsea, por exemplo. O Chelsea, na época do Zola, Vialli, desses caras, não tinha um inglês no time, não tinha. Era só gringo, era francês, tinha brasileiro e tal. Hoje em dia, a categoria de base dos caras está revelando ingleses. Sim. O estilo de futebol que esses caras estão acostumados a jogar é o melhor possível. Os adversários que esses caras enfrentam todos os dias da vida deles nos treinos e tal, é contra o mais alto nível, né? E aí eu faço uma reflexão. A gente tem aqui o Hulk arrebentando no futebol brasileiro. Aí você fala, o Hulk merecia uma chance na seleção. Ele está enfrentando um zagueiro que não é nível de campeonato top. Os ingleses não, eles estão enfrentando quem tem do bom e do melhor o ano inteiro. E assim, o caminho está aberto para eles. Eu acho que só tem uma coisa que separa eles do título, se não vier dessa Euro, é da Copa. Vai bater um título grande para os caras, que é a síndrome de vira-lata. A hora que os caras tomarem um gol, é verdade. Tomamos. Será que tem cabeça para virar? Eu não sei. Eles não tomaram nenhum gol na Euro até agora. Passaram a primeira fase. Não tomaram. Eles ganharam todos os jogos, 100%, 0. Será que... Eu não vou falar da República Tcheca, que mesmo que tome um gol, os caras... vamos para cima que nós vamos achar o resultado. Agora, pega uma Itália, pega uma Espanha, na final, sai atrás do marcador. Será que os caras têm... Bola eles têm. Eu estou dizendo...
Será que os caras têm Cabeça. cabeça para virar Será o que a jogo? torcida vai ajudar, né? Será que ter o Wembley vai ser, né? Tomando um gol vai ser a favor? Eu concordo plenamente com o que você falou, mas eu acho que talvez seja o momento mais preparado deles. É ter, como você disse, o Kane, o zagueirão lá, que é um cara que tá rodado, o Maguire, é um cara que já, assim, não vai se assustar mais tanto com isso. Não é um time que é diferente, por exemplo, de uma Espanha, que já não é aquela Espanha cascuda, tem um Busquets, tem alguma coisa ou outra, mas não é aquela Espanha, talvez seja o melhor momento da Inglaterra para enfrentar uma Itália, inclusive, que não tem toda essa tarimba também de, nossa, caras cascudos. Eu ainda olho como positivo, mas concordo com você. É a síndrome, chegar é uma coisa, ganhar é outra. E os caras não são acostumados a ganhar. Fato não são. Eles não estão acostumados a ganhar e ficam nervosos em ganhar. Tem uma ótima formação, né? Você vê inclusive que o técnico deles, que a gente viu jogar como jogador, nós estamos ficando velho, né? A verdade é uma só, é o Southgate. Vocês vão lembrar do Southgate. Se você não lembrar do Southgate jogador, parabéns, você nasceu nos anos 2000. A gente, que é um mais velho, né, Brunão? A gente lembra do Southgate. E assim, a escalação do time deles é muito boa, né? A gente vê, inclusive, que eles têm, por exemplo, o quarteto ofensivo, né? O quadrado mágico dos caras nesse jogo contra a Ucrânia, que foi 4-0. Teve Sterling, Kane e Sancho. O Sancho, que joga no Borussia, com o nome de mexicano, ele é inglês, ele jogou, tá? Com o Mount né? Aquele ponta de lança chegando. Mas no banco, os caras têm o Phil Foden, que é muito bom, do City, finalista da Champions League. Tem o Rashford, que é um atacante bom, que joga de beirada, que sabe jogar bola, não é daqueles cara grosso. Tem o Dominic Calvert-Lewin, que é o do Everton, que é já aqueles cara mais referência, faz pivô e tal. Tem uma zaga bem postada com o Maguire e o Stones. E não por menos, Brunão, eles são a seleção mais cara do planeta. Hoje, qual é o time que mais vale no mundo? Inglaterra, né? Valor venal de cada um dos jogadores. Até porque eles jogam Premier League, jogadores da Premier League são mais caros. Hoje, qualquer zagueiro meia boca na Premier League é 20 milhões de libras esterlinas. O cara ali para ser titular. Em segundo lugar vem a França. O Brasil é só o quarto país mais caro do mundo. Acabaram com o nosso futebol brasileiro. A verdade é uma só, viu, Brunão? Estamos olhando para esses times, realmente dá um pouco de desespero. Eu fico temeroso com relação à Copa que vem por aí, porque realmente essas equipes europeias, eu sei que a gente vai dificultar. Calma, difícil, hein? Tá difícil. Mas tá difícil. Eu acho que é isso, Thiagão. Para a gente arredondar também, porque a gente fala pra caramba, é isso. Finalizando de minha parte, né? Eu acho que dá para essa Inglaterra. Semana que vem a gente já vai saber, acho que dá. Isso. Vamos ver se a gente tá bom de chute. Por tudo isso que você falou, por Premier League, por base, por time como um todo completo. Não tem essa coisa muito da estrela também, né, Tiagão? Que tinha naquela época que a gente viveu bem. O Beckham e o Owen, o menininho dourado. Tipo, era muito essas coisas e não ia. Aí o Rooney, e não ia. Você tinha um jogador, era meio que a gente com o Neymar. Nossa, o Neymar, e o negócio em si, em volta, não era... Eles são mais homogêneos hoje, acho que muita gente boa junto. Então, eu acho que deve dar Inglaterra. Arredondando também, eu ficaria muito feliz porque, cara, a velhinha, God Save the Queen, a Elizabeth, ela só viu 66, porque a gente estava falando de Team GB, quando eles ganharam as Olimpíadas medalha de ouro, nem ela tinha nascido, 1912 a última. Então, assim, seria muito legal para né, em Wembley, com toda essa coisa, o príncipe teve lá assistindo o jogo, né, o netinho da rainha foi lá. Então, assim, tem os caras só ganharam 66 daquele jeito que você falou. Acho que seria bacana, porque essa seleção... Então, vamos lá, para a gente arredondar. Afinal, qual que é, na sua opinião? Eu acho que Itália e Inglaterra. Itália e Inglaterra eu também. E na final? Na final, 2-1 de virada. A Itália vai fazer um gol para o Tião ver a Inglaterra reagir e a gente vai de Hurricane. Eu acho que vai dar Inglaterra nos pênaltis com Donnarumma salvando o futebol raiz, porque futebol raiz é inglês chorando. Beleza? Alô, Brunão! Se inscreve aí, torcedores, calma. @Piscinato nas redes sociais. Tiagão, é Thiago na noite? É Thiago na noite, isso aí. @Thiago na noite, vamos lá. Essa camiseta só para responder aquele... É verdade! O desafio.
No Torcedores Quiz. Calma 3, a gente fez um desafio falando de raça e tal. Que time que era esse aqui, ó? Não O é inglês. Chivas, mas é o Clube Deportivo Chivas, só que não é o Guadalajara do México, é o Chivas USA. Foi um Essa é projeto cavada, hein, deles. O logo é basicamente a mesma coisa, mas tá aí. Brunão, foi um prazer, meu irmão. Semana que vem a gente volta. Aquele abraço. Valeu, gente. Até mais. Torcedores, calma, calma. Fique em paz.